O livro de Êxodo. No primeiro vídeo, nós exploramos os capítulos 1 a 18, que contam a história estrutural de como Deus resgatou os israelitas da escravidão, confrontando e derrotando o faraó ao oferecer uma maneira de escapar, através do sangue do cordeiro da passagem. Deus então liberta o seu povo fazendo-os atravessar o Mar Vermelho e o deserto onde, surpreendentemente, eles resmungam e reclamam. A segunda metade do livro de Êxodo começa com Moisés liderando Israel até a base do Monte Sinai, onde Deus convida a nação de Israel a entrar em uma aliança relacional. E aqui nós entramos em mais um momento-chave da história bíblica, porque aqui é onde é desenvolvida a promessa de Deus para Abraão. Então lembre-se, no livro de Gênesis, Deus promete que através da família de Abraão, de alguma forma, ele iria restaurar suas bênçãos para todas as nações. E aqui nós descobrimos mais sobre isso. Deus diz que se Israel obedecer aos termos da aliança, eles serão moldados pelas leis, ensinamentos e senso de justiça divina, que eles se tornarão, assim, um reino de sacerdotes. O que significa que eles se tornarão os representantes de Deus e mostrarão às outras nações como Deus realmente é. O povo de Israel aceita a oferta avidamente. E então, a presença de Deus aparece no topo do Monte Sinai, na forma de nuvens, raios e trovões. E Moisés vai até o topo, como representante do povo de Israel, e Deus começa a citar os termos básicos da aliança, os famosos 10 mandamentos. Esses são os termos básicos da aliança de como Israel e Deus se relacionarão. E depois disso, vem mais uma coleção de mandamentos que completam os outros 10 mais detalhadamente. A lei sobre a forma de adoração de Israel, justiça social, relacionamentos, tudo para moldar Israel em uma nação justa e generosa, diferente das outras nações. Então Moisés escreve todas essas leis e as traz para o povo que novamente aceita avidamente entrar nessa aliança com Deus. E quando eles aceitam, Deus leva o relacionamento deles para um novo patamar. Ele diz para Moisés que quer que sua presença santa e divina habite no meio de Israel, o que desenvolve um outro aspecto da promessa da aliança divina. Então lembre-se, após a rebelião da humanidade no Jardim do Éden, foi o acesso à presença de Deus que foi perdido. Mas agora, através da família de Abraão, a presença de Deus se torna novamente acessível, através dessa aliança relacional. E é primeiramente com Israel e em um dia, de alguma forma, para todas as nações. E em seguida, temos 7 capítulos detalhados de uma planta arquitetônica sobre essa tenda sagrada chamada de tabernáculo. Há um pátio externo com um altar e no centro uma tenda que possui uma sala externa e uma sala interna. E dentro da sala interna, chamada de Santo dos Santos, há uma caixa dourada chamada de Arca da Aliança. Ela possui criaturas angelicais no topo da arca e é o local principal da presença de Deus. Existem muitos detalhes nesses capítulos e é importante saber que cada pedaço tem algum tipo de valor simbólico. Todas as flores, os anjos, o ouro, as joias, tudo remete ao Jardim do Éden, o lugar onde Deus e os humanos viveram intimamente juntos. Então, o tabernáculo é uma espécie de Jardim do Éden portátil. É o local onde Deus e Israel podem viver juntos em paz. Pelo menos em teoria, porque bem aqui algo sai muito errado. Israel quebra a aliança. Enquanto Moisés está no alto da montanha recebendo as diretrizes para o tabernáculo, lá embaixo no acampamento, os israelitas estão perdendo a paciência, então eles pedem para o irmão de Moisés, Arão, para fazer um ídolo na forma de um bezerro de ouro, para que eles possam adorá-lo como aquele que os libertou da escravidão do Egito. Agora, a presença de Deus está lá no alto da montanha, eles podem vê-la, mas aqui estão eles, na base da montanha, quebrando os 2 primeiros mandamentos da aliança que eles haviam acabado de concordar. Nenhum outro Deus e nenhum ídolo. Agora, o que acontece é muito importante.
Deus sabe o que está acontecendo lá embaixo, então ele primeiro convida Moisés à sua própria ira e dor, e ele diz a Moisés o que ele quer fazer: dizimar Israel, mas Moisés intercede, apelando para o caráter de Deus. Ele diz assim: primeiramente, dizimar Israel iria ao contrário da promessa que ele havia feito para Abraão. Então Moisés apela para a reputação de Deus junto às nações. O que irão pensá-lo ao vê-lo destruindo seu próprio povo? Então Deus aceita a intercessão de Moisés e se acalma. Apesar dele trazer julgamento àqueles que instigaram a prática de idolatria, ele perdoa a nação como um todo e promete renovar sua aliança. E é bem aqui, nesse ponto da história, que Deus pela primeira vez descreve seu próprio caráter para Moisés. Ele diz: o Senhor é misericordioso, é gracioso, tardio em irar-se e abundante em fidelidade à sua aliança. Ele perdoa o pecado, mas não deixará o perverso impune. Então, nós temos essa tensão. Deus é cheio de misericórdia, mas ele também tem que lidar com a maldade. Se ele afirma ser bom, e acima de tudo, Deus é fiel às suas promessas, mesmo que isso signifique. E ele sabe que ele está se comprometendo com um povo que é completamente infiel. Então, após renovar a sua aliança com Israel, Deus comissiona Moisés a ir e construir o tabernáculo. E mais uma vez, nós temos 5 longos capítulos descrevendo em detalhes a construção do tabernáculo. E tudo se junta no capítulo final, onde o tabernáculo fica pronto, a presença gloriosa e divina de Deus paira sobre a tenda. Nesse momento, todos estão otimistas, Moisés se dirige para entrar na tenda e ele não consegue. Ele não consegue entrar e é assim que o livro termina. É realmente surpreendente, mas nem tanto. Se você parar para pensar, você pode ver agora o quanto o pecado de Israel danificou o relacionamento com Deus, em mais maneiras do que nós imaginávamos. O livro começa, lembrem-se, com a maldade de Faraó ameaçando Israel e ameaçando a promessa de aliança divina. Mas agora, no fim do livro, Israel se tornou o seu pior inimigo, e é o pecado de Israel que está ameaçando o futuro da aliança. Então, a pergunta que fica é: como Deus irá reconciliar esse conflito entre sua santidade, sua bondade e sua presença com a corrupção e o pecado do seu próprio povo? A solução para esse problema é sobre o que o próximo livro fala, mas por agora, esse é o livro de Êxodo.